Eu tenho a tela com a redução de novos casos de Covid em Botucatu. Na última semana, a cidade teve o menor índice registrado desde novembro do ano passado. Mais uma demonstração de que a pandemia vai freando um pouquinho, né? De 12 de setembro a 18 de setembro foram 23 novos casos. De 19 de setembro a 25 de setembro, na semana passada, portanto, nós tivemos 15 novos casos de Covid em Botucatu. Mas com pequenas oscilações, a real é que Botucatu anda nessa levada em torno de 20 casos, um pouco mais, um pouco menos, já há pelo menos um mês. André Spadaro, secretário municipal da Saúde de Botucatu, está ao vivo com a gente mais uma vez hoje para poder traduzir os números na prática. Secretário, muito obrigado pela presença e participação mais uma vez aqui no programa. Esse baixo índice de novos casos, ele pode ser comemorado ou ainda é cedo demais para isso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Soares e a todos. Sim, é um número importante, então, principalmente nesse momento, como já se sabe, né, da introdução da cepa Delta aqui em toda a região. Então, no município de Botucatu foi identificado inicialmente no início de agosto e passou para 50%, até 90% das amostras em todo esse período. Então, em países como Estados Unidos e Israel, onde teve essa introdução e predominância da cepa Delta, houve novos picos de casos, em Israel até maior em toda a história da pandemia. Então a gente entende isso como um número bem importante a ser celebrado sim, mas não significa que possa relaxar as medidas, e a gente entende que é um resultado de uma cobertura vacinal completa muito elevada. Já atingimos aqui 80% de toda a população com as 2 doses da vacina, felizmente em função do estudo clínico aqui da vacina da AstraZeneca Oxford. Ô secretário, agora por outro lado, a gente tem que se basear em fatos, né? A gente pega de 12 a 18 de setembro, semana retrasada, Botucatu teve 8 óbitos por Covid. Foi a semana, inclusive, daquele surto nos abrigos de idosos e tudo mais. Depois da semana passada, de 19 a 25 de setembro, foram 6 mortes, quer dizer, ainda um número expressivo, quase uma morte por dia causada por Covid. Algumas outras cidades de mesmo porte, como Jaú, chegam a virar semana, nessa fase agora da pandemia pelo menos, sem nenhum óbito. Há uma explicação clara para isso? Vocês conseguem já traduzir isso de alguma maneira? O que nós temos identificado, Paulo, é que no início, né, da pandemia eram predominantemente idosos que evoluíram com casos graves e com óbitos. Depois, com a vacinação avançando de idosos, isso caiu para pessoas mais jovens, né, entre 30, 40 até 60 anos de idade. E mais recentemente, infelizmente, retornamos a observar um padrão de internados com uma faixa etária de em torno, em média, de 80 anos de idade. Então tivemos aqui, infelizmente, surto em 3 casas de repouso, foram 41 casos em uma semana, que levaram, infelizmente, a 4 óbitos, né, então, que aumentou então a mortalidade recente aqui em Botucatu, e entendemos que isso faz com que uma das coisas mais importantes no momento seja realmente reforçar a vacinação da 3ª dose dos idosos, que é o que a gente tem procurado fazer aqui. Já vacinamos mais de 9.500 idosos para a 3ª dose, e ainda temos aí mais de 13 mil idosos ainda aguardando o prazo, né, da 2ª dose para poder receber esse reforço. Essa informação que o secretário trouxe agora para a gente, ela é fundamental para a região inteira. Há uma mudança de novo no perfil dos internados com Covid. Novamente pessoas idosas, sobretudo acima de 80 anos. São aquelas que se vacinaram primeiro lá atrás, né, e que já não têm mais uma resposta imunológica satisfatória. Por isso é fundamental a dose de reforço. Se você tem direito a ela na sua cidade, já chegou a sua faixa etária, tome a dose de reforço, viu? Aliás, dose de reforço que vai ser disponibilizada também para os profissionais da saúde. Botucatu anunciando em primeira mão no Noticidade, vai ser em sistema de mutirão sábado, né, secretário? Explica para a gente, por favor. Exatamente, já tem se observado também um aumento do número de casos entre profissionais de saúde, não necessariamente casos graves, mas porque também, lembrando, eles foram os primeiros a serem vacinados, junto com os idosos, logo no início da vacinação. Então, o Ministério anunciou essa vacinação de reforço para os profissionais de saúde, e nós já nos organizamos aqui. Então, neste sábado, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, faremos aqui o dia D da dose de reforço do trabalhador de saúde. Então, todos os profissionais de saúde que se vacinaram aqui no município de Botucatu, cadastrados como trabalhadores da saúde, poderão tomar a 2ª dose, desde que tenha um intervalo de 3 meses da 2ª dose da Coronavac
ou 6 meses da AstraZeneca, e faremos aqui um esquema chamado heterólogo, Paulo, ou seja, mistura de plataformas de vacinas. Então, quem tomou 2 doses de Coronavac vai receber o reforço nesse momento da AstraZeneca, e quem tomou 2 doses da AstraZeneca vai receber um reforço da Coronavac nessa ação especificamente do dia 2 de outubro. Perfeitamente. Secretário, mais uma vez, obrigado. A gente volta a conversar ao longo dos próximos dias. Um abraço, bom trabalho. Eu que agradeço, um abraço a todos, Paulo. Isso é informação que salva vidas a respeito da vacinação, da prevenção e tudo que envolve essa pandemia.